Bom, olha só, durante a pandemia aí, muitas pessoas ficaram endividadas e os especialistas do setor de finanças alertam sobre a importância de sempre ter uma reserva financeira para os momentos mais difíceis aí, para os imprevistos. E além disso, dizem que com essa reserva você pode fazer o seu dinheirinho render um pouco mais, como investir com segurança aí na bolsa de valores e em outros investimentos aí que estão bombando nesse período, como o ouro. Parece que a prata também está rendendo legal, fundos imobiliários, etc. Mas para explicar direitinho, dar dicas aqui para a gente, vamos conversar com o consultor financeiro Flávio Neves. Flávio, tudo bem? Está me ouvindo legal? Tudo bem, boa tarde. Estou te Legal. ouvindo bem. Legal, obrigado por nos atender, Flávio. Queria que você falasse então, nesse período aí a gente tem visto muito se falar de Bolsa B3, né, que é a antiga Ibovespa, investir em fundo de ouro, fundo de prata, fundo imobiliário, tesouro, enfim. Fala pra gente o que está pegando no momento, o que você recomenda as pessoas fazerem com a sua reserva, principalmente nesse momento que renda fixa aí tem rendido muito pouco, né? Exatamente. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, com essa vinda aí da internet, né, os investimentos eles estão cada vez mais populares, né? Antigamente a gente só ouvia aí falar de poupança, né, praticamente, aqueles produtos bancários ali, né? Mas hoje em dia a gente tem produtos como Tesouro Direto, que acaba sendo uma porta inicial para quem quer sair da poupança, né, dos produtos bancários. E aí, hoje em dia, também está muito comum, né, as pessoas quererem saber mais um pouco aí sobre fundos imobiliários e até ações, né? E quem já estava nesse mundo assim dos investimentos está migrando até uma parte para fora, nos Estados Unidos também. Porque hoje em dia está muito fácil, né? O acesso para você ter ali, baixar a conta, né? Abrir a sua conta e transferir o seu recurso, hoje em dia está muito fácil. Né? Antigamente era muito mais complicado, né? A informação também ela demorava a chegar para as pessoas, e com isso, essa tecnologia ajudando aí nessa ponte, nesse meio do campo, ficou muito mais fácil e até acessível também, né? Hoje em dia a gente consegue investir a partir de R$ 30 no Tesouro Direto, ações e fundos imobiliários, por exemplo, que também é bem acessível. Você tem ações de R$ 10, fundos ali de 50, 100, enfim, é muito acessível hoje em dia, né? E você não tem uma burocracia em relação a você todo mês fazer um aporte fixo, né? Você pode investir R$ 50 em um mês, R$ 100 no outro. Se aquele mês apertou um pouquinho, você não consegue, não tem problema, não tem nenhuma obrigatoriedade em relação a isso, tá? Flávio, e o que compensa mais nesse momento? O que está rendendo mais? Tudo bem, é tudo muito volátil, mas vamos dizer, hoje, essa semana, eu ouço falar muito desse fundo imobiliário com contratos atípicos, é isso? Isso mesmo. Bom, é difícil a gente dizer assim, né? Qual é o melhor investimento, né? Porque o melhor investimento, na minha opinião, é o quê? É você ter uma carteira de investimentos, né? Uma carteira diversificada, ou seja, você vai ter um pouquinho ali de renda fixa, né? Que é um pouquinho mais conservador. Então, você pode ter tesouro direto, pode ter algum CDB bancário também. E na outra parte, que aí você pode visar um pouco mais a longo prazo o seu retorno, você migra ali um pouco para ações, né, e fundos imobiliários. E tocando no assunto que você falou de fundos imobiliários, exatamente isso, né? Você tem ali por trás do fundo, né, para ficar um pouco mais claro essa questão, existe um gestor, tá? Uma pessoa que toma conta dos valores das pessoas que estão investindo, e ele faz o quê? Basicamente ele compra ativos, né? Ele compra imóveis, tá? Então todo o dinheiro alocado naquele fundo, ele vai estar destinando à compra de algum imóvel, né? E aí pode ser, por exemplo, um imóvel shopping, tá? Ele pode ter algum fundo de shopping, ele pode ter aquelas lajes, né? Que são prédios comerciais para alugar para empresas, pode ter agências bancárias, pode ter de galpões logísticos também, onde as empresas colocam os seus estoques, né? Enfim, são vários aí os tipos de fundos imobiliários, e tem esses dois tipos de contratos, né? Tem o típico e o atípico. Um pouquinho mais a fundo assim, a questão, mas basicamente é isso em relação a fundos imobiliários. E ações,
você pode ser acionista de empresas, né? Quando a gente fala de investir em ações, muita gente acha que é você ficar ali o dia inteiro no computador, né, vendo gráficos e ficar comprando e vendendo, fazendo negociações diárias. Tem essa parte de pessoas que fazem esse tipo de atividade, mas para quem está trabalhando, né, no dia a dia, acaba não sendo tão fácil assim, né? Você despender um tempo para acompanhar o mercado. Esse tipo de pessoa que não tem esse tempo disponível para fazer as operações, elas acabam operando, né, investindo de forma mais passiva. Então, ela compra lá os seus investimentos, faz os seus investimentos e deixa ele, né, ao longo do tempo, fazer o efeito da bola de neve que a gente chama. Correto. Só voltando à questão dos imobiliários, acho que você não explicou a diferença desses contratos típicos e atípicos. Tá. O típico é basicamente aquele contrato que a gente já conhece, né? Por exemplo, eu vou alugar um imóvel para morar, então o contrato que eu tenho ali com o proprietário é o típico. O atípico, ele acaba sendo um tipo de contrato mais voltado para longo prazo, né? Então, por exemplo, uma empresa que vai pegar um galpão logístico, geralmente é mais de shopping, nos fundos de logísticos, ele vai alugar por um longo prazo, né? Então, 10 anos, 15 anos. Então, o contrato ele tem que ser atípico. Por quê? Ele pode ficar ali todo esse tempo e se ele decidir sair antecipadamente, ele tem que pagar todo o restante dos meses que ele contratou, né? Então, é um contrato um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado e isso visa ter uma segurança jurídica, né? Principalmente para os cotistas, quem está investindo naquele fundo. Então, por exemplo, a gente até teve um caso recente de um grande banco que ele tinha as suas agências, né, alugada, e tem um fundo por trás daquelas agências. E o banco, ele quis sair, né, só que o contrato ele é atípico. Então, o contrato ele não permite que ele saia sem ele pagar toda a multa restante até o final do contrato. Então, o atípico seria isso. Aquele típico que a gente conhece é você ter direito, né, você poder ficar 12 meses ali no imóvel. Após isso, você já tem, né, você tem a possibilidade de sair do imóvel. Ixi, é um baita negócio esse contrato atípico, então. Sim, sim. É uma segurança muito boa. Ô, Flávio, e fundos de ouro? Tenho ouvido falar muito em fundo de ouro também e fundo prata. Parece que a prata deu uma valorizada muito forte, né? Sim. O que acontece, né? A gente está, assim, desde março, né, quando chegou a pandemia, a gente está num momento um pouco mais de incertezas, né? Então, o mercado financeiro, ele sente isso, né? Essa incerteza aí no curto e médio prazo, principalmente. E o que acontece? Quando tem esse momento de incerteza no mercado financeiro, eles acabam migrando para investimentos que é considerado um pouco mais seguro, né, em relação à oscilação mesmo. Então, por exemplo, o ouro, muita gente está migrando para o ouro, para a prata, né? Até o Bitcoin também, tem muita gente que faz uma especulação ali com o Bitcoin. É justamente isso, porque o mercado de ações e fundos imobiliários, eles acabam sendo um pouco mais voláteis, né? E aí quando você fecha um shopping, por exemplo, né? Fechou total o shopping. Então, naquele mês, nos próximos meses, o shopping não vai ter receita, né? Ele não vai ter venda. E com isso, quem está investindo, né, o cotista, ele acaba não tendo a renda. Então, a cota, né, o preço desse ativo, ele cai bastante, né? A gente viu aí março e abril os preços dos ativos caindo muito. E por quê? Justamente porque teve uma parte que migrou o seu capital desses investimentos de renda variável para ativos que são considerados mais seguros, né? Que são o ouro, a prata e até o Bitcoin está chegando ali ter uma ponta nessa questão. Ok. Qual a segurança em investir nesses fundos de ações, fundos imobiliários? Eu vou citar um caso meu, por exemplo. Em 2008 eu resolvi investir na Petrobras. Logo depois teve o episódio Lehman Brothers, enfim, aquela quebra do mundo lá. Até hoje eu não consegui recuperar o que eu perdi nesse investimento. Não foi muita coisa, mas perdi. Hoje eu devo ter 25% do capital original. O que fazer para recuperar? Um dia eu recupero, por exemplo? Olha, é difícil a gente garantir, né, o retorno, mas assim, o que eu vejo é a gente ter, de fato, essa carteira diversificada, né? Por exemplo, vamos pegar um caso bem recente, que foi a pandemia, que também caiu bastante, né, e muito rápido, né, a queda foi muito rápida. A bolsa, na média, ela chegou a cair 50%, mais ou menos, tá? Só que teve ativos que, de março para cá, né, eles já até recuperaram ou ultrapassaram o seu preço lá antes da pandemia.
Tem alguns casos que já até ultrapassou, alguns ainda não. Por quê? Porque o que teve de impacto na economia foi mais empresas do setor de shopping, né, como eu falei, empresas do setor de turismo, né, aviação. Então, essas empresas, elas até podem recuperar lá na frente, só que elas vão levar um pouco mais tempo, né, do que empresas, por exemplo, de e-commerce. Então, empresas de e-commerce teve uma queda também, porém, após a queda, ela já recuperou e até ultrapassou o seu preço anterior. Tá bombando Então, assim, agora, né? exato. Depende muito, eu costumo olhar assim pela ótica, não quando a gente está na crise, né? Que nem a gente está agora vivendo. Eu costumo olhar antes da crise, tá? Então, assim, eu vou investir o meu dinheiro aonde eu imagino que na crise ele não vai sofrer tanto, né? Então, a gente tem alguns setores, por exemplo, como alimentação, como o setor de saúde, setor de energia elétrica, até o setor bancário também, ele se sai bem em momentos de crise, né? Então, esses setores, eles são bem resilientes, tá? Claro, vai ter setores que vai ser muito afetado, possivelmente pode ter uma recuperação talvez mais lá na frente, né? Só que também pode não acontecer. Talvez o cenário, a partir de agora, ele é um novo cenário para aquela empresa, para aquele setor, né? Então, o setor de turismo, que nem eu falei, e o de aviação, sofreram muito. Teve quedas de 80%, né, mais ou menos. Recuperou um pouco? Recuperou, mas como ainda não retomou a atividade do que estava antes, então os preços também eles acompanham, né? Essa retomada da economia e vai variar aí de setor para setor. Ok, gente, estou conversando com o consultor financeiro Flávio Neves. Qual que é a diferença de eu investir, por exemplo, no home broking lá do banco mesmo no site, ou procurar uma corretora ou baixar aquelas plataformas de investimento? Tem alguma diferença ou aí é de perfil de cada um? Olha, os grandes bancos, né, eles têm as corretoras também, que são os braços ali, né, dos bancos. Porém, a gente tem corretoras independentes também, né, que não está ligada a nenhum banco, nenhuma instituição financeira. Praticamente, o que muda assim, o design, né, a carinha ali da plataforma. Mas os botões, onde você seleciona a empresa para você comprar, ou vender, né, os ativos, eles são todos os mesmos, tá? Independente de onde você for investir. Não tem mudança de corretora A para corretora B, por exemplo, né? Então, em todas as plataformas, seja de bancos, né, dos grandes bancos, ou de corretoras independentes, você vai ter os mesmos produtos, né? Falando de ações e fundos imobiliários, todos eles disponíveis em todas as plataformas. Ok. Um investimento bem feito pode render quanto por mês? Olha, na renda variável, é difícil a gente cravar, né, assim, uma rentabilidade, tá? Na renda fixa fica mais fácil porque você conhece a taxa, né? Você sabe quando você está investindo, por isso que é chamado de renda fixa, né? Porque você conhece a característica daquela rentabilidade. Então, pode ser 5% ao ano, né? 2% ao ano, como está agora mais ou menos as taxas. Mas na renda variável, a gente não tem uma taxa exata, tá? O que a gente pode ver historicamente na Bolsa, ela teve ali uma taxa de retorno em torno de 8%, tá? Tirando já a inflação. Mas assim, pegando 40, 50 anos, né? Não é pouco tempo. Em fundos imobiliários, que tem uma previsibilidade um pouco maior em relação aos aluguéis, né? Porque fundos imobiliários, basicamente se você quiser comprar vários imóveis, né, vários casas ou apartamentos, e você ter ali vários ativos, né, te gerando renda, te gerando aluguel. Então ali é um pouco mais previsível em relação ao aluguel que você vai receber, tá? Que hoje está girando em torno de 0,40 até 0,60, 0,70, tem alguns fundos que estão pagando ao mês, tá? Mas é difícil a gente falar sobre a rentabilidade do investimento, né? Então, se você colocar R$1.000 lá, por exemplo, a gente não consegue ter uma garantia que daqui a um mês ele vai estar 1.100, né, ou 1.200. Ele pode ter essa oscilação, que é normal no curto prazo, tá? Ele pode ir para 1.100, depois ele pode ir para 900, mas a renda, né, se for o objetivo da pessoa ter uma renda passiva com esse tipo de investimento, ele vale muito a pena, ele é muito interessante. E ele é bem próximo disso, 0,40 a 0,70 mais ou menos. A poupança está pagando 0,12, né, ao mês, então tá assim, tá uma diferença bem legal, vale a pena, tá?
Eu diria assim que para quem não tem nada ainda, quem ainda não investe, o ideal é começar na renda fixa, né? Começar ali fazendo uma reserva de emergência, como você bem colocou no início da sua pergunta. A reserva de emergência ela ajuda muito, né? Em momentos não só como esse que a gente está passando, que de repente caiu muito a renda das famílias, mas um problema de saúde, de repente teve algum problema no seu imóvel, você teve que fazer uma reforma, né? Às vezes até para uma coisa boa também, uma viagem de última hora, alguém te chamou para um casamento, você tem que dar um presente, enfim. São situações que no dia a dia a gente às vezes não se prepara para enfrentar, né? Mas que pode acontecer com todo mundo. Então a gente está preparado financeiramente para esses cenários ajuda, né? Pelo menos a gente passar por aquela crise ou passar por aquela situação com um pouco mais de tranquilidade, né? Principalmente do lado financeiro. Qualquer emergência ali, né? Exatamente. Tá certo, gente. Tá aí o consultor financeiro Flávio Neves. Quer falar mais alguma coisa, Flávio? A questão da poupança. Hoje, poupança, praticamente a pessoa estava, se não está perdendo dinheiro, está empatado ali com a inflação, né? Hoje com a inflação e essa taxa de juros que a gente está de 2%, né? Praticamente ele está perdendo dinheiro. Por quê? A taxa Selic, que é a taxa básica, ela está em 2%, né? Só que ela não é uma taxa que ela é de fato praticada no mercado, porque a poupança vai render 70% dessa taxa, né? Que ao ano vai dar 1,40 ali mais ou menos, e trazendo para o mês vai dar 0,12. Então assim, se a inflação te der 0,30 ao mês, né? Você já perdeu dinheiro, porque você vai ter uma rentabilidade de 0,12, mas o seu custo de vida, o seu padrão ali no mês, ele aumentou em 0,30, né? Então, por isso que a poupança ela acaba deixando de ser um bom investimento, pensando em questão de rentabilidade e também de longo prazo, né? Para você fazer uma carteira, uma construção de patrimônio, é legal você ter outras classes de ativos que te dê esse retorno mais a longo prazo. Qual seria a alternativa à poupança para investidores conservadores? A alternativa à poupança com a mesma segurança, mas com um rendimento um pouco melhor hoje? Tá. A gente tem o Tesouro Selic, né? Que é um título público do Tesouro Nacional. O que acontece com esse título? Ele vai render basicamente 100% a taxa Selic, né? Que nem eu falei, ela está em 2% hoje. Tem o imposto de renda, tá? Que você tem que... Na verdade, quando você resgata ou o dinheiro volta para sua conta, ele já é debitado ali o imposto de renda. Mas mesmo assim, o líquido que você tem, ele é superior à poupança, tá? Então seria a primeira alternativa aí para quem quer sair da poupança, né? O Tesouro Direto. Lá no Tesouro Direto a gente tem 3 tipos de títulos, tá? 3 tipos de investimentos. O Tesouro Selic, que é o mais indicado, né? O mais adequado para quem quer dar o primeiro passo, porque vai render mais do que a poupança. Ele tem liquidez diária, né? Então você pode resgatar a qualquer momento. Isso também é muito importante. O valor inicial está ali em torno de R$100, R$105 mais ou menos, né? Porque é o primeiro padrão ali para começar a investir nesse título. E ele tem uma segurança tão boa quanto o da poupança, né? Por quê? Querendo ou não, ele tem a segurança do governo, né? E quando a gente fala segurança do governo, é a segurança país, né? O risco país. Então, assim, se a gente comparar o risco país com o risco banco, né? O banco, o país, na verdade, ele tem um risco menor de quebrar do que os bancos, né? E no Tesouro Direto você tem 100% de garantia pelo Tesouro Nacional. Já nos bancos, você tem uma garantia de até 250 mil, que é o fundo garantidor de crédito, né? Então, se você tiver um recurso na poupança, conta corrente, ou até outros produtos bancários, você tem essa segurança de até 250 mil reais. Tá certo, gente. Tá aí o consultor financeiro Flávio Neves dando dicas aí pra gente, explicando um pouquinho esse mundo aí que para muitos é um mistério. E quem tiver mais dúvidas pode procurar o Flávio aí, ele oferece consultoria. Acho que tem curso também. Quer deixar algum contato aí, Flávio? Fica à vontade. Uma rede social, enfim, o que você quiser aí. Tem o Instagram, né, que é flávio.neves. Posso passar o WhatsApp, o telefone? Pode, passa aí, fica à vontade. 17 99612 6887. Pode me chamar também, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, que eu atendo com muito prazer.
Importante dar um direcionamento nesse momento, né? Porque se por um lado algumas pessoas perderam a renda e por outro aqueles privilegiados que não perderam a renda estão até parece que economizando, né? Porque não acabou o lazer, acabou o restaurante, cinema, quer dizer, você está sobrando dinheiro aí, investir. Está sobrando um pouco mais, né? É isso aí. Obrigado, viu, Flávio? Bom trabalho aí, obrigado pela sua entrevista. Tá aí então o Flávio Neves, consultor financeiro, falando aqui com a gente sobre investimento.